No programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, como que eu tiro uma ideia do papel, coloco em prática e tenho sucesso com isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje no De Mulher para Mulher. Quando ela completou 18 anos, ela já visitava empresários e desenvolvia esses empresários e as equipes de liderança através dessa empresa de treinamento, que atualmente ela é instrutora e já faz esse processo tanto na região quanto a nível Brasil. E há 5 anos ela decidiu empreender também. Então, além de uma carreira sólida, ela também virou empreendedora. Estou falando hoje com Carolina Silveira. Oi, boa noite, Carolina. Que boa prazer noite. ter você aqui. Obrigada, por aceitar o convite de vir Eu e que falar um agradeço. pouquinho sobre empreendedorismo para quem está nos assistindo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Carol, como que foi iniciar tão nova, conquistar o respeito desses empresários? Conta um pouquinho dessa história para nós. Foi um desafio, né? Eu, antes de entrar nessa empresa, eu trabalhava com venda de computadores. Na verdade, eu não vendia nada. As pessoas que compravam, elas vinham no balcão e falavam, eu quero um computador, e eu montava as configurações. Então, essa ida para essa empresa foi um divisor de águas, porque eu tirei carteira e eu comecei a pagar um consórcio, comecei a dirigir um carro para Londrina e visitar clientes o dia todo. Então era muito diferente do que eu estava acostumada antes. Então primeiro foi um baque, aprendi a levar muitos nãos, de cliente assim, na área comercial, então foi desafiadora essa fase. Mas o que te motivou a não desistir? Olha, eu confesso que assim, muitas pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. Então esse suporte de pessoas que acreditavam que eu tinha potencial para fazer além do que eu estava fazendo, para conquistar e conhecer novas pessoas. E fora que assim, levava muitos nãos, mas era divertido. Cada dia, cada hora eu estava num lugar completamente diferente, com pessoas diferentes. Então foi divertido. Tinha essa dinâmica, E assim, além também de você instruir, você foi dona dessa franquia por um período, Sim. Então assim, você também teve equipe que você desenvolveu. Então como que foi esse trabalho? Olha, foi assim, eu tive várias fases, Então nessa primeira fase eu só vendia, que foi bem sofrido. E aí depois de um tempo eu virei instrutora, e aí depois de um tempo eu virei dona de uma franquia, que aí é diferente, Não é você fazer, é ajudar as pessoas a conseguirem fazer tão bem quanto você. Então foi um desafio também de agregar pessoas com os mesmos valores também para levar esse legado à frente. E aí você percebe que outras qualidades eu preciso desenvolver para também ajudar essas pessoas a ganharem dinheiro, a prosperar, a fazer o bem para outras pessoas, Então foi uma fase diferente e desafiadora, diferente da primeira, mas tão desafiadora quanto. E foi tudo muito rápido, Porque assim, foi coisa assim, de anos, Sim. De um ano para o outro você já foi subindo esses patamares, digamos assim. Sim, a primeira fase foi um pouco mais longa, Então eu entrei na empresa em 2007, e aí eu fui me tornar instrutora só em 2014, porque até então eu não queria ser instrutora, eu ia continuar só vendendo. Então em 2014 eu me tornei instrutora, já virei dona da franquia e já fui convidada para aceitar um outro cargo, que era de Master Trainer, para certificar outros instrutores. Então, de 2014 a 2016 aconteceu muita coisa, assim, de ter outros cargos na empresa, adquirir uma franquia, desenvolver pessoas, então aconteceu muito rápido mesmo. E como que foi esse trabalho que era presencial, que você já fazia isso em sala, você trabalhar isso quando foi na pandemia, que aí veio de uma forma online, assim, já Sim. partindo para esse outro patamar, digamos assim, Exato. O engraçado é que assim, essa empresa é uma empresa centenária, então sempre acreditou muito no desenvolvimento presencial. Só que quando eu mudei, uma época eu mudei para Campinas, mudei para Curitiba por essa empresa, e aí teve uma fase que eu e um amigo, o Luciano Matiello até, que nós aceitamos um desafio de fazer uma espécie de treinamento online interno, de desenvolver as pessoas do Brasil, da empresa, de forma online. E as pessoas subestimavam, tipo, isso aí não ia funcionar, isso aí que bobagem, não se dava valor para isso. E quando a pandemia chegou, quem era a pessoa que estava há 3 anos fazendo isso e era subestimada era eu e o Luciano.
Então aconteceu aquela reviravolta, a empresa percebeu que ela tinha que se adaptar e nós éramos as duas das pessoas mais qualificadas do Brasil para fazer isso no online. Então a gente ficou com uma agenda super carregada, porque a gente passou praticamente metade da pandemia formando as pessoas para fazer o que elas já faziam muito bem no presencial, mas é diferente a dinâmica do online, é manter a mesma energia como se você estivesse fazendo no presencial no online. E deu certo, tanto que inclusive hoje tem muitas dessas sessões que ainda acontecem no online também. E até falando do online, em todos os ramos as pessoas subestimavam, assim, até alguns ramos já tinham iniciado algo, né? Até falando mesmo da base de treinamentos, mas não, quando veio a pandemia, realmente foi onde as pessoas tiveram que sair mesmo fora da caixa, pensar diferente e fazer com que os seus negócios não parassem, né, Carol? E falando de negócio, você há 5 anos decidiu empreender. Como assim, né? Porque você já tem uma carreira muito sólida como instrutora, né? E assim, como que foi? Como que surgiu a ideia de empreender? Surgiu assim. Eu confesso que essa carreira longa também foi um pouco cansativa e muito mental. Então, muitas das vezes eu sou uma pessoa muito certinha e muito metódica. E eu me cansava muito. Eu sentia que eu precisava de algo criativo e resgatar algumas coisas até da minha adolescência. Eu sou da época da adolescência que fazia teatro, participava de grupo de jovens, então eu era uma pessoa divertida e ao longo dos anos eu me perdi. É como se eu tivesse entrado numa caixinha séria fazendo tudo isso. Não que não pudesse, mas a minha característica foi mais introversão, né, nesse sentido. E aí eu sempre gostei muito, o meu estilo fora dos treinamentos, que é mais terninho, mais roupa social, sempre foi mais baby look, calça jeans, tênis, sempre gostei muito de tênis, né, sempre que eu posso estou de tênis. E aí eu vi umas camisetas, eu falava, eu gostei dessa camiseta, eu queria comprar, mas eu queria que ela fosse roxa escrita em amarelo, não queria essa cinza escrita em vermelho. E aí eu comecei, não sei exatamente o dia, mas me caiu a ficha, eu queria poder fazer como hobby. Quando eu vi, eu tinha comprado uma prensa, que é um negócio quente, que você estampa, assim, sem saber, sem entender. Eu preciso dar um primeiro passo. Você nem sabia como funcionava a prensa. Eu tinha assistido alguns vídeos, mas assim, eu não ensino as pessoas a dar primeiro passo, tirar os projetos do papel. Eu tô aqui namorando essa história que nem se for por hobby, vou comprar. Comprei, chegou, eu comecei a estudar, comecei a entender um pouquinho mais de tecido, aí entendi... Mas a princípio você não pensava em virar uma empresa, seria algo mais pra você mesmo. Pra mim, pros amigos, pra brincar com isso, né? E aí eu comecei a fazer... E aí eu comecei a entender por que as pessoas não estampavam em algodão, era mais em poliéster, que um é mais quente, enfim, comecei a entrar nesse... Mas é mais profissional. Isso, né? Aí comprei um curso lá online e comecei a fazer só com camiseta. E aí tive que estudar mais porque eu percebi que era algo diferente. Na cidade quase ninguém fazia no algodão, que era o meu critério absoluto para mim, né? Não exatamente para clientes. Então foi assim que nasceu. A hora que eu vi, já comecei a mandar fazer sacolinha personalizada. O Pedro Márcio, um amigo nosso, fez uma logo lá para eu divulgar como uma empresa. As pessoas falam, mas é uma empresa, uma marca? Como é que é? Não, não é uma marca. Eu nem sabia dizer o que era aquilo, mas eu continuei fazendo, mantenha-se em movimento. Em que momento, de fato, você olhou para sua empresa e falou assim, é uma empresa? Principalmente na pandemia, ela já estava com característica de empresa, inclusive eu já usava CNPJ, tudo, mas não tinha aquele boom de tipo, eu vou viver disso, ou isso realmente vai ser um negócio sério, além de um bico, né, digamos assim. E aí na pandemia eu percebi que eu tinha que começar a equilibrar a energia que eu dava para cada coisa, para essa empresa de treinamento e para o negócio, porque na pandemia estourou as máscaras. Então eu comecei a vender máscara para o Brasil inteiro, com a logo das empresas, ou para os funcionários, ou tem uma empresa grande de tratores que comprou lá de São José dos Pinhais, comprou mais de 1000 máscaras de uma vez. Então assim, tive que angariar pessoas também para eu dar conta de fazer dentro do prazo, e eu comecei a pensar, agora eu acho que não tem mais volta, então agora eu tenho que fazer isso aqui acontecer. Eu sempre fui muito responsável em relação a prazo, qualidade com o cliente, então aí eu assumi realmente como um negócio, verbalizei isso para as pessoas que trabalhavam comigo. Inclusive, depois eu fui para uma convenção no Chile e as pessoas já sabiam. E aí a empresa de treinamento fez 2 modelos de camiseta, 2 ou 3, acho que 3. E eu estampei metade da minha mala para o Chile, para a convenção, foi com a camiseta do pessoal que ia trabalhar. Então, uau, empreendedora no último, né? Ela usou as duas vertentes aí a seu favor. E como que foi conciliar os dois? Porque você falou que trabalhou esse equilíbrio, né? Como foi trabalhar esse equilíbrio? Eu tive que cuidar e assim, até abrir mão de coisas que eu fazia até de forma voluntária pelo negócio, porque eu precisava focar em algo que agora não tinha a ver só com o dinheiro, tinha a ver com a responsabilidade com as pessoas, tinha o meu nome envolvido naquilo.
Então eu comecei a colocar mais energia na estamparia do que nos treinamentos. Até porque nos treinamentos eu formei as pessoas, então era uma época que eu formava, outra parte do meu período, até hoje eu faço ainda um pouco dessa divisão, né? Então tem momentos que eu consigo investir mais tempo na estamparia, que é a maior parte do tempo, que é meu negócio principal, e outros dias eu vou assumindo os compromissos dos treinamentos, principalmente online. Então hoje a estamparia é o seu principal negócio? Sim, é o meu principal negócio. É o que você busca e capacitação, Sim. É o que você vem se atualizando no mercado. Tanto que aumentou o mix de produtos, eu comecei só com camiseta, depois veio caneca, veio squeeze, agora tá entrando uma linha de acrílico. Então, a cada ano, então os clientes assim, dos outros anos, eu falo, o que você tem esse ano pro final de ano para eu dar para os meus clientes? Porque o ano passado ele já deu agenda, o outro ele já deu máscara, o outro ele já deu... Então ele quer saber o que mais tem de novidade. Então a busca por novos produtos, novos equipamentos, assim, é constante. Ô Carol, inclusive você até citou dessa questão, né, que você é muito criativa. Até você colocou num post do seu Insta, falando até da Col, como nasceu, dessa questão da sua criatividade, que você já citou aqui, né? Uhum. E aí você foi trabalhar com empresários e até por conta de você ser nova, e também a empresa também, né? Ela precisa que você fique mais de terno, né? Tem uma postura diferente. Então, assim, como que as pessoas reagiram, assim, até no mundo profissional, e até você falando que vendeu para essa empresa de treinamento, quando você chegou e falou, agora eu estou numa empresa que eu estampo felicidade, eu personalizo. Então, qual foi a reação das pessoas? Olha, teve muitas reações. Primeiro, deixa eu explicar pro pessoal de casa o que é Col, né? Col sou eu, porque eu sou Carol, e na infância eu tive um apelido de um menininho que não conseguia falar Carol, Gui, inclusive, e ele falava Col. E aí virou um apelido de infância, muita gente me conhece como Col. E aí eu resolvi assumir isso como o nome da empresa, que é Col Felicidade Estampar, então ajuda as pessoas a estamparem felicidade, né? Então a reação das pessoas, algumas se surpreenderam, porque assim, mas a menina de terno agora tá de camiseta, porque muitas dessas pessoas nunca me viam com essa personalidade. Mas isso me abriu muitos caminhos e me aproximou de muitas pessoas. Então muitos dos meus clientes da empresa de treinamento viraram meus clientes também da estamparia e se aproximaram mais. Inclusive tiveram mais liberdade para conversar comigo, porque é uma empresa que traz mais... Eu estou mais despojada, eu estou talvez sem filtro, né? Eu estou ali para ajudar aquela pessoa a estampar felicidade ou presentear as pessoas próximas. E também teve reações negativas, então tive gente que disse, o quê? Você vai parar, tipo, com essa pompa, com essa classe que você tem para fazer caneca? Então eu ouvi esse tipo de comentário e aí assim, no início veio assim, putz, mas né, esse preconceito me incomodou um pouquinho. Não posso falar que me incomodou, mas ao mesmo tempo assim, eu sei dentro do meu negócio o que acontece e o que não acontece. Se algum dia eu decidir parar de fazer isso ou porque eu vou colocar energia em outra coisa, também tá tudo bem e vão criticar da mesma forma, mas eu não vou manter só uma pose ou porque eu tenho que ficar 100% do meu tempo de terninho para provar ou para ter autoridade com uma pessoa. Graças a Deus eu tenho muita autoridade, também sou muito conhecida com essa empresa de personalização. Isso que a Carol trouxe para nós é muito importante, porque às vezes você tá em casa e você tem uma profissão já consolidada, talvez uma profissão mais séria, e dentro de você às vezes bate algo para empreender diferente. Então olha só que vertente, gente, olha que interessante, né? A Carol, né, com essa empresa de treinamento, instrutora à frente, então tem ali algo que as pessoas criam em cima de um instrutor, e aí tem essa questão que ela chega com uma empresa de criatividade, né, que é bem mais descolada. Então olha que equilíbrio que você tem que ter, e você tem que ir atrás do que você quer, né, porque de uma forma, uma empresa ajudou a evoluir a outra. Então às vezes você está aí pensando assim, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão achar de mim? As pessoas vão achar várias coisas. As pessoas vão achar coisas boas, coisas ruins, mas no que você quer se pautar, né? No que você quer se apegar. Então, se você tem um desejo, um sonho, foca no positivo e vai, porque dá certo e você pode tirar muita limonada de um limão, né, Carol? Exato. Assim como você fez, levou lá para a convenção as camisetas, que foi até uma das primeiras empresas, né, que você teve esse apoio, né? Isso que você falou é muito verdade. A empresa, a personalização me resgatou, me tornou uma instrutora muito melhor, com muito mais flexibilidade, que adapta muito mais a linguagem e o contexto da pessoa que está ali, que é um ser humano.
Então, realmente, sem dúvida nenhuma, esse meu novo negócio me fez uma instrutora melhor. E até essa questão do emocional, que é muito importante também frisar para o pessoal, né? Ela ama o que ela faz na instituição, então assim, já consolidada, né, você vê ela citar aqui que ela fez certificação no Chile, né, outra certificação nos Estados Unidos, então assim, ao tempo todo também é uma empresa que ela desenvolve, né, ela tá buscando esse desenvolvimento, mas através daquilo que ela resgatou lá na adolescência, lá na infância, trouxe esse ar novo. Então, que ar novo que você precisa hoje? Talvez você está lá há muito tempo numa empresa, ou às vezes você está há muito tempo fazendo uma determinada função, e até dentro de você, você quer buscar algo diferente. Então, assim, por que não resgatar talvez aquele sonho de menina que você tem e fazer isso tornar um negócio e fazer isso de uma renda extra para você? Então, é isso que eu quero deixar. Inclusive, Carol, o que você deixa para as pessoas, até falando, né, dessa dica que você já deu aqui, empreender, instruir, né? O que você deixa para quem está nos assistindo, que também tem uma vontade de seguir algo diferente? Olha, tem uma frase que eu uso para muita gente que me pede conselho, ou a gente está conversando, que para mim é a máxima, assim, ó, que eu digo assim, ó, mantenha-se em movimento. O universo, Deus, do que você acredita, tem que entender que você está fazendo um movimento para aquilo. Então, por exemplo, você aí de casa, eu faço doce, né? Eu conheci um amigo nosso, fazia açaí em casa, virou uma empresa, virou um negócio. Então, assim, você precisa colocar isso em movimento. Então, você faz pudim, dá para as vizinhas. Pergunta, pede um feedback, o que precisa melhorar, faz mais um tanto de pudim, manda para outras pessoas. Então, assim, ó, manter esse movimento se eu quero tratar isso como um negócio, eu quero ver se isso vai funcionar, eu preciso me experimentar. Não adianta ficar, ó céus, ó vida, nada acontece. Então, assim, ó, se movimenta em direção a isso. Mas eu não tenho dinheiro, compra uma caixa de leite condensado, faz um brigadeiro. Deu quantos brigadeiros? Aí você vende com aquilo. Esses dias eu vi um desafio até na internet de um casal que decidiu vender doce e fazer 50 mil em 50 dias. R$1.000 por dia em brigadeiro. Eles iam para os lugares e eu falo, cara, que negócio improvável. Esses devem ter sido julgados, né? Você imagina? Então, assim, ó, você tem que mostrar para o universo o que você quer que mude. E outra coisa que sempre para mim muito funcionou, é o que você quer com aquilo. Porque também você não tem motivação para continuar. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa na praia, eu quero parar de trabalhar com 30 anos, com 40 anos. Então você coloca aquilo como propósito, assim, agora eu vou fazer tantos brigadeiros em tantos dias para dar tantos reais para eu conseguir ir para a praia no final do ano. Pode ser um objetivo, assim, para eu conseguir comer comida japonesa no final do mês, que é caro, inclusive. Então, coloca um objetivo e mantenha-se em movimento. Não esperar a perfeição, né? Tem um vídeo que você colocou lá no seu Insta da Col, inclusive, gente, tem o Insta da Col, tá aparecendo aí, vocês podem seguir, tá? Quem quiser aí estampar felicidade, estamos falando com a pessoa certa. E aí você coloca assim que o que as pessoas imaginam, uma grande empresa. Aí você mostra, né, você no fundo da sua casa, que foi onde você iniciou, né, assim, até você coloca a metragem. Então, assim, até para trazer para as pessoas também que não precisa ter tudo perfeito ou você ter lá um galpão enorme, que você pode começar com aquilo que você tem, assim como você já citou aqui, né? E começar do pequeno mesmo, mas também com muito pé no chão, né? Que você fez essa questão de, você faz 50 brigadeiros, vende a tanto, quanto que você deseja ganhar. Sim. E falando de empresa, a gente faz o que a gente gosta na empresa e nós fazemos aquilo que a gente não gosta, né? Assim, que na verdade, assim, o que é mais desafiador para você quando você fala assim, em olhar a empresa como um todo, né? Como os setores que ela tem. O que você teve que se trabalhar que foi mais desafiador? A parte administrativa para mim é desafiador, porque eu sou a pessoa da venda, eu sou a pessoa da criatividade, então assim, por exemplo, esses dias eu precisava parar para cuidar do caixa, né, do livro caixa, o que entrou, o que saiu, quanto lucrou. Então, essa é uma parte que eu considero mais chata, falar com o contador, resolver, certificado digital venceu, tem que ir lá, então isso é uma parte que me incomoda e que a gente tem que fazer. Mas não, a gente é adulto, né? A gente paga boleto sem gostar também, então a gente tem que fazer a parte que a gente não gosta, mas eu procuro fazer de uma forma que não me... Porque quando a gente não gosta, a gente corre o risco de errar também, de ter retrabalho, tem que fazer o que a gente não gosta duas vezes. É isso que eu ia falar, no caso, essa parte administrativa que é mais desafiadora, que foi, né? Sim. Hoje eu acredito que seja menos do que quando você iniciou, mas assim, você buscou treinamento, você buscou algo na internet, como foi? Eu procurei na internet e ainda bem, assim, eu tenho muitos amigos, inclusive tenho amigos concorrentes, que eu não considero concorrentes, parceiros, que a gente troca muita informação de
até disse, vamos dividir um frete de tal coisa, de São Paulo e tudo mais. Então a gente troca muita ideia de como facilitar as coisas que são difíceis para nós no nosso ramo, porque também é difícil falar com pessoas que não entendem a sua linguagem, né? Então a gente troca muita ideia. Curso eu não cheguei a fazer não, mas eu vejo, assim, constantemente eu trabalho escutando podcast. Então eu sempre estou aprendendo alguma coisa, ou de alta performance, ou de como facilitar o trabalho, ou de como vender mais, enfim. Então eu escuto o Ricardo Jordão, Joel J, Thiago Nigro, Natália Arcuri, então são pessoas que estão o tempo todo à minha volta, assim, estou trabalhando e estou ouvindo e aquilo me impulsiona. Inclusive, o que me deu mais coragem e me impulsionou de fazer a Qual Vira de Fato um Negócio foi um livro do Seth Godin, não sei se é assim que fala, ou Godin. Depois eu posso te passar o nome do livro, mas ele fala sobre essa questão de dividir energia e o quanto a gente não consegue ser total por uma coisa. De fato assumir, eu falei assim, cara, eu preciso assumir a identidade dessa empresa, assim, eu tenho que parar de ter medo ou parar de esperar as pessoas acreditarem em mim para eu fazer aquilo. Eu tenho que acreditar em mim em primeiro lugar. Se nem eu comer meu brigadeiro e não achar que tá gostoso aí, fica difícil, né? Isso é exemplo de empreendedorismo. Porque no empreendedorismo, às vezes você vai falar assim, eu gosto de flores. Mas quando você olha como uma empresa, então não é só o fato de vender flores, eu lido bem com isso, é a questão administrativa, é a questão de falar mesmo com o contador, aquela parte mais chata, né? Às vezes a pessoa tem desafio na rede social, outras já têm uma facilidade maior, mas quando você pensa em empreender, gente, é exatamente isso, né? Eu compro aquilo que eu vou vender. Então você compra aquilo que você vai vender, então, eu compro, então quem compra vende, então você, né, pode transformar isso, e aquilo que for desafiador para você, você pode fazer como a Carol, não precisa fazer um curso, né, ficar lá, uma faculdade para isso, mas você pode pegar dicas e, gente, aprender com a concorrência, isso aí, eu até ia citar mesmo, que eu vi no seu Instagram, né, que você, né, brincando até com isso, que realmente é concorrente, mas aprenda com o seu concorrente, né? Se você não tem uma facilidade de chegar até ele, como que você pode aprender através daquilo que ele não está fazendo? Então, né, também olhar fora da caixinha também, sim, né, Carol? E aí, pra gente finalizar, Carol, que conselho que você se daria para Carol de 5 anos atrás que iniciou a sua empresa? Eu acho que a dica seria assim, seja atrevida, seja ousada, porque muitas vezes eu esperava o que as pessoas iam dizer ou se as pessoas iam incentivar ou não, inclusive na empresa de treinamento, assim, depender muito das pessoas acreditarem mais em mim do que eu mesma, sabe? Então tem patamares e coisas que eu comecei a fazer talvez há menos de 5 anos, há 2 anos. Se eu tivesse feito há 5 atrás, eu já estava tendo retorno, não só financeiro, mas de relacionamento, de resultado, de crescimento da empresa. Então você que está aí, quiser começar é agora, porque daqui 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Então quer fazer algo? Olha o que a Carol está dizendo aqui para nós. Comecei, fui, né? O medo, ele vai vir, com certeza, mas é aquilo que a gente sempre vê, né? Vai com medo mesmo. E o resultado de alguma forma vem, e quando você coloca amor naquilo que você faz, ele vem de uma forma positiva. A gente vai fazer aqui um bate-bola agora, que eu vou falar uma frase, né? E você vai complementar. Eu amo a minha vida, por quê? Porque ela é abundante. Porque eu mostro para o universo que as coisas podem acontecer e elas de fato têm acontecido. Eu aprendi com a minha família a ter maturidade. Porque eu, como filha única, também enfrentei muitos, filha única é mimada. E eles sempre me trataram como pessoas maduras e isso me ajudou no treinamento, me ajudou na minha empresa e me ajudou a ter independência e liberdade. O meu trabalho me realiza quando? Meu trabalho me realiza quando as pessoas agradecem, quando elas dizem, nossa, você não pôde me atender, mas indicou uma concorrente sua, porque eu estou de fato disposta a ajudar essas pessoas que estão para a felicidade. Se não for comigo, que seja com outra pessoa que possa fazer isso para ela. O que eu ainda desejo conquistar? Olha, eu desejo conquistar, essa pergunta, a gente tem muitas coisas em mente, né, de onde a gente quer alcançar, e acho que não é nem financeiro, assim. Olha que coisa, né? Eu verbalizei uma coisa, esses dias eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar. Eu canso, nossa, tô cansado, trabalhei demais. Mas eu desejo conseguir, a partir do ano que vem, já tô assumindo até um compromisso público aqui, a partir do ano que vem, a continuar, claro, tendo resultados, cuidar da minha saúde, que é uma coisa que eu já tenho feito, mas com menos esforço.
não é não trabalhar, mas eu desejo trabalhar menos para eu cuidar de outras áreas da minha vida, que eu já conquistei muitas coisas, e poder desfrutar mais do dia a dia, das pessoas que eu gosto. Uau, que bom, Carol. Agora a gente vai fazer um brinde, né, até para a gente finalizar aqui esse momento. Obrigada pelos seus ensinamentos, por essa força que você tem, né, que quem conhece a Carol, né, igual eu que conheço a Carol já de um período, a gente fala que ela é um trator, né, então ela decide, vai e faz com perfeição e faz bem feito. Então é isso que, essa força que muitas vezes a gente tem que resgatar dentro de nós, né, ó, uma menina nova, jovem, esse trator, essa potência de energia. Então assim, ó, resgata essa potência que tem dentro de você e sai aí atropelando todo, não atropelando as pessoas, né? O que eu quero dizer assim, seguindo em frente, acreditando em você, até as pessoas olharem e falar assim, uau, ela conseguiu. Então, assim como a Carol, né, que é uma mulher, uma jovem mulher, que desenvolveu empresários que já tinham 25 anos de empresa e ela nem tinha essa idade ainda, ela já estava desenvolvendo essas pessoas, né, que você também consiga aí ter esse respeito e conquistar o seu espaço no mercado. Vamos fazer o brinde? Inclusive foi com todo carinho, né, que essa taça foi desenvolvida pela Col Estamparia. E eu quero deixar um brinde aqui, Carol, desejando a você muito sucesso e que você continue, né, levando, assim como você traz tanta profissionalismo e tanta força nos seus negócios, na sua empresa, na instrução, né? Eu já fui desenvolvida pela Carol, então assim, eu sei o trabalho que ela realiza, que é um trabalho assim de constante evolução, então que essa energia você também leve para as outras áreas da sua vida e que isso faça com que você conquiste, né, o que você almeja, que é, claro, ter resultado, né? Mas isso ser mais leve aí para você, tá? Obrigada, Gente, Carol, muito obrigada. Obrigada, Lidy. E agora aquela dica de ouro que a Cláudia vem trazer para você. Cláudia, o pessoal tem me perguntado muito a respeito assim, vocês falam muito do FGTS, que antecipa, sai no mesmo dia, mas e o aposentado? Qual que é a nova do mercado para o aposentado? Isso mesmo, o governo veio com uma nova, não podemos deixar de aproveitar. Cartão benefício. Uau, explica um pouquinho para nós como que funciona. Isso mesmo, é uma margem de 5% no qual você pega um valor em dinheiro e o outro em cartão. Então já facilita super a vida do aposentado. Precisou de um cartão de crédito? Já é uma forma. Mas é um dia demorado? Como que funciona isso? Geralmente cai no mesmo dia também. Gente, olha a Cláudia trazendo solução para já. Então você que tá aí pensando, como que eu vou pagar minhas contas? Final do ano chegando, né? Um monte de presente aí, família tá vindo em casa. Din Já é a solução. Isso. A Din Já também tem crédito pessoal, né? Sim, trabalhamos com crédito pessoal no cartão de crédito também e no boleto. Então, assim, na Din Já, Lidiane, você encontra a melhor opção de crédito para você. Vindo conversar conosco, nós vamos resolver o seu caso, todos os seus problemas. E, gente, assim, ó, não é só uma questão de liberação de crédito, é uma questão de consultoria financeira. Então, você vai chegar na Din Já, as meninas vão estar te atendendo, posso garantir que o atendimento é nota 1000. E você pode, né, elas vão estar te direcionando para a melhor taxa de juros do mercado. Então, ela vai te direcionar o que o seu perfil é melhor. Então, muitas vezes o cliente chega lá e pede um crédito pessoal, mas ele tem a liberação do FGTS, né? E hoje o FGTS, Cláudia, ele tem uma taxa que favorece essa pessoa que é o empregador, que faz esses depósitos mensalmente? Sim, a taxa é mínima, de juros bem baixo e também nós conseguimos negociar com o cliente. Isso é algo especial da Din Já. E também quem já antecipou uma vez o seu FGTS pode estar fazendo de novo, né? Sim, juntou R$400, vem falar conosco que nós antecipamos. Gente, ó, precisou? Entre em contato com a Din Já através do telefone que está aparecendo aí na sua tela. Passe lá na loja que é na rua Najib Dyer, número 545, no centro em Apucarana, que você vai sair com uma solução de crédito para você. Por isso, é claro, pensou em dinheiro? Pensou em Din Já. É isso mesmo. E falando sobre empreendedorismo, para finalizar, hoje eu trouxe uma inspirativa dos Segredos da Mente Milionária. Então, esse livro, ele fala sobre como você
mudar as suas percepções em relação às suas crenças, em relação àquilo que você acredita e transformar o seu negócio em algo mais próspero. Tem algo que ele cita no livro, que ele fala que nós enxergamos os frutos, porém o invisível é o que torna visível. Então, quando nós olhamos para uma árvore, nós vemos aqui os frutos dela, mas o que faz com que aqueles frutos cresçam e fiquem visíveis é a raiz. Então, assim, trazendo isso para nós como pessoa, então os frutos são os nossos resultados. Então, aquilo que nós espelhamos, aquilo que as pessoas veem. Porém, o que determina os nossos resultados são as nossas raízes. Então, é aquilo que nós temos interno, dentro de nós. O que eu quero deixar para você hoje, né? Como que está o seu resultado? Você está contente com o resultado que você tem hoje, na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Baseado nessa experiência, o que você pode transformar dentro de você para que o seu resultado seja ainda melhor do que é hoje ou que seja diferente daquilo que você busca? Então, que nesta semana você trabalhe dentro de você as suas raízes, porque a raiz, né, o que tem interno, que vai fazer com que dê a força para que você apresente algo melhor para o seu amanhã e para as pessoas que estão à sua volta. E convido você também a nos seguir através das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube, no programa de Mulher para Mulher e no nosso Instagram, que é programa de Mulher para Mulher.canal38, que está aparecendo aí na sua tela. Lá no nosso Insta você vai saber o que vai acontecer na próxima semana, você pode ter acesso aos programas anteriores e estar acompanhando tudo que rola aqui no programa de Mulher para Mulher. Você pode deixar também a sua mensagem, trazer a sua sugestão, qual que é o tema que você quer ouvir aqui no nosso programa. E o de Mulher para Mulher fica por aqui. Uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.